As 10 pragas do Egito foram juízos da parte de Deus enviados contra os egípcios para que eles soubessem que Ele é o Senhor. Antes que as 10 pragas fossem enviadas, Moisés e Arão, com a ordem do Senhor, foram falar com o Faraó para que ele deixasse o povo de Israel partir do Egito. E como o Faraó não deu ouvidos, Deus enviou as pragas. Somente após a 10ª praga, os filhos de Israel partiram. Muitos estudiosos consideram as pragas como ataques direcionados especificamente aos deuses do Egito. Isso é verdade, considerando que eles realmente não conseguiram proteger o povo e que as pragas atingiram áreas que, segundo a crença, estavam sob o cuidado dessas divindades, demonstrando sua impotência. No entanto, é complicado determinar se as pragas visavam algum deus egípcio específico. Na primeira praga, as águas do Egito tornaram-se sangue. Aqui é importante saber que o rio Nilo não foi o único afetado por essa primeira praga. Todos os canais, lagoas e reservatórios de água que havia no Egito também foram atingidos pela praga. Alguns argumentam que essa praga constituiu apenas na transformação das águas em alguma coloração vermelha. Eles alegam que talvez isso tenha acontecido pela mistura da argila vermelha que descia das terras altas da Etiópia. Porém, o termo original hebraico nunca é utilizado para denotar cor vermelha, mas sempre o sangue como substância. Os egípcios veneravam o rio Nilo como uma fonte crucial de vida e prosperidade. Eles não adoravam o rio em si como um deus, mas ele era considerado central na religião egípcia devido sua grande importância para a agricultura, o sustento e a economia do Egito. Os egípcios tinham deuses específicos associados ao Nilo, como Hapi, que era venerado por trazer as inundações anuais que depositavam solo rico em nutrientes nas margens do rio, essenciais para a agricultura. Mas ele não teve forças para evitar que as suas águas se transformassem em sangue, que apodreceram e cheiravam mal. Os magos do Egito conseguiram imitar essa praga e Faraó foi endurecido. Na segunda praga, muitas rãs provenientes do rio Nilo e de todos os canais daquela terra invadiram o Egito. Requete era uma deusa egípcia com cabeça de rã associada à fertilidade e ao nascimento. A rã era um símbolo de vida e renascimento, em parte devido à sua conexão com as inundações anuais do Nilo, que eram vitais para a agricultura. É possível que essa segunda praga tenha sido enviada com o intuito de transformar um símbolo de vida e renovação em uma fonte de transtorno e caos. Os magos do Egito também conseguiram imitar a segunda praga, porém não acabar com ela. Com isso, Faraó pediu que Moisés e Arão rogassem ao Senhor para que as rãs fossem tiradas de sobre as casas dos egípcios. Ele também prometeu libertar o povo. Entretanto, logo depois do fim da segunda praga, Faraó continuou com o coração endurecido. Na terceira praga, o pó da terra foi transformado em uma epidemia de piolhos que infestou o Egito. Embora muitas traduções usem a palavra piolhos, não se sabe exatamente qual era o inseto, pois a palavra hebraica é usada apenas nesse contexto. Uma possibilidade é que essa praga tenha sido uma afronta a Geb, o deus egípcio da terra. Como a praga transformou o pó da terra em piolhos, ou seja, qual tenha sido o inseto, isso poderia ser visto como um ataque direto ao domínio de Geb, que era venerado como o deus que personificava a terra no Egito. Esse suposto deus bem que poderia ter impedido que o pó da terra se transformasse nos insetos, mas ele não pôde fazer nada. Os magos egípcios tentaram imitar essa praga, porém não conseguiram. Depois, eles admitiram que estava havendo ali uma verdadeira intervenção divina. Apesar disso, Faraó continuou endurecido, assim como o Senhor havia dito. A quarta praga também não é clara nos textos originais, mas é atribuído pela maioria como enxames de moscas que castigaram todos os egípcios. Essa é a primeira praga que não atinge os israelitas que habitavam em Gósen. Uma possível divindade relacionada a essa praga é Sete, o deus do caos, tempestades e desordem, cujas manifestações poderiam ser interpretadas como sendo desafiadas pela praga, uma vez que a praga em si era um evento de caos e desordem que escapava do controle até mesmo de um deus associado a esses conceitos.
Com essa praga, Faraó tentou negociar um acordo com Moisés. Ele queria que o povo de Israel adorasse a Deus no próprio Egito. Moisés recusou essa proposta e lhe avisou que o povo de Israel deveria fazer uma jornada pelo deserto por mais de 3 dias, sem que ficasse nada e ninguém para trás. Inicialmente, Faraó parecia disposto a ceder. No entanto, assim que os enxames de moscas sumiram, Faraó terminou endurecido novamente. A quinta praga foi uma pestilência terrível que atingiu os rebanhos dos egípcios que estavam no campo. Essa praga afetou diretamente divindades egípcias associadas à proteção e fertilidade do gado. Uma delas, representada muitas vezes como vaca, simboliza o amor, beleza e maternidade, e era vista como protetora do gado. Apis, o touro sagrado de Mênfis, era um símbolo de fertilidade e força. Esta praga desafiou a capacidade dessas divindades de proteger o que era essencial para a economia e religião egípcia, mostrando a supremacia do Deus de Israel. Nessa praga, os animais dos israelitas não foram atingidos. Esse fato fez com que Faraó investigasse o caso, porém seu coração se endureceu. Na sexta praga, Deus ordenou que Moisés e Arão apanhassem nas mãos um punhado de cinzas de forno e a atirasse para o céu na presença de Faraó. Quando fizeram isso, todos os homens e animais do Egito foram castigados com úlceras, inclusive os magos que no começo das 10 pragas tentaram imitá-las. Esta praga pode ser interpretada como um ataque direto a várias divindades egípcias associadas à saúde e à cura, bem como a proteção contra doenças, principalmente a deusa com a cabeça de leão, conhecida por sua habilidade de controlar doenças, e outro deus divinizado por suas contribuições à medicina. A incapacidade dessas divindades de proteger os egípcios contra a praga enfatiza a supremacia do Deus de Israel, mais uma vez desmoralizando as crenças tradicionais no poder de cura e proteção desses deuses. Na sétima praga, Deus mandou sobre o Egito chuvas de pedras. O Egito era um país essencialmente agrícola, vivia do que lhe dava a terra. Uma colheita que falhasse no Egito seria fator de empobrecimento e até fome para o povo. Veio a chuva de pedras com fogo, quebrou todas as árvores do campo e feriu o linho e a cevada. A economia do Egito foi destruída. Uma das divindades mais relevantes nesse contexto é Nut, a deusa do céu, que era representada como uma mulher arqueada sobre a terra, simbolizando o céu. A praga do granizo, vinda do céu, poderia ser vista como um ataque direto ao domínio de Nut, questionando a sua proteção sobre o Egito. A chuva de pedras castigou todo o Egito, mas deixou ilesa a terra onde estavam os filhos de Israel. Com essa praga, Faraó implorou por alívio. Ele também admitiu uma possível culpa de sua parte e prometeu libertar o povo de Israel. Entretanto, quando a chuva de pedras parou, novamente ele endureceu o coração. A oitava praga foram os gafanhotos que vieram como nuvens que escureceram a terra. Devoraram o fruto das árvores que a chuva de pedra não destruiu, também a erva, incluindo o trigo e o centeio. Essa praga, portanto, ao destruir o sustento básico dos egípcios e desafiar a capacidade das suas divindades de proteger as colheitas, sublinha a supremacia do Deus de Israel sobre os deuses do Egito, particularmente aqueles associados à nutrição, à agricultura e à fertilidade, como Osíris e Min. Porém, os principais deuses ainda precisavam ser humilhados. Faraó mandou chamar Moisés e mais uma vez confessou ter pecado. Ele pediu que Moisés orasse ao Senhor para que os gafanhotos se retirassem, mas no final terminou endurecido. Na nona praga, Deus enviou sobre o Egito trevas espessas durante 3 dias. O fato do texto enfatizar as trevas pode indicar que o deus Sol, Amon-Ra, o deus do Egito, o pai do divino faraó, era o alvo específico da praga. Os egípcios temiam as trevas, por isso tinham um deus que os protegia da escuridão. Quando vinham trevas, viam nelas um castigo dos deuses. A terra agora ficou no escuro por completo. Ra nada pôde fazer para evitá-las, mostrou-se impotente diante do Senhor Todo-Poderoso. Em contrapartida, os israelitas eram os únicos que possuíam luz onde habitavam.
Mais uma vez, Faraó tentou negociar com Moisés uma libertação do povo de Israel para ir ao deserto adorar ao Senhor. Mas, como das outras vezes, ele terminou endurecido. Faraó até ordenou que Moisés saísse da sua presença sob a ameaça de matá-lo, caso voltasse a vê-lo. A 10ª praga foi um ato concluinte do juízo divino sobre o Egito. Na ocasião, todos os primogênitos do Egito, dos homens aos animais, foram mortos quando o Senhor os feriu. Antes disso, Deus deu instruções específicas a Moisés sobre como os israelitas deveriam proceder. Essa ocasião resultou na celebração da primeira Páscoa. Os filhos de Israel que colocaram o sangue do cordeiro nos batentes de suas portas não tiveram seus filhos mortos. Na praga anterior, o deus Sol, que é tido como, entre aspas, pai do faraó, havia sido derrotado. Agora, com a 10ª praga, o seu filho, herdeiro do seu trono, seria morto. Isso representa um golpe terrível à pessoa do faraó. Deus julga a própria proclamação de divindade que os faraós atribuíam a si e à sua descendência. Como resultado da 10ª praga, Faraó e todo o povo do Egito suplicaram que os israelitas fossem embora. Assim, o povo de Israel saiu do Egito com tudo que lhes pertencia e muito mais. Nada ficou para trás. As 10 pragas do Egito mostraram não apenas aos egípcios que perderam completamente a confiança nos seus deuses, mas aos próprios israelitas, quem é o Deus Todo-Poderoso. Para ver mais vídeos como esse, inscreva-se no canal e não deixe de compartilhar com alguém.